Porque todas as crenças eventualmente se tornam bloqueios, sim, mesmo as espirituais. Uma jornada espiritual pode ser comparada a descascar camadas de uma cebola, com cada queda de antigos apegos e sistemas de crenças limitantes, revelamos uma parte mais fresca e clara de nosso eu. Somos sempre a mesma pessoa que éramos quando nossa jornada começou, só que com o tempo, começamos a perder nossa bagagem energética, por assim dizer. No início de nossa jornada, identificar crenças limitantes e apegos ao ego pode ter sido bastante simples. Quando tocamos pela primeira vez a verdade da realidade e começamos a perceber que quem pensávamos que fomos, ego, é simplesmente feito de ideias intangíveis em nossa mente. Muitos buscadores se sentem aliviados ao encontrar clareza no que eles sempre souberam ou pensaram profundamente em seu ser, mas nunca tiveram as palavras para expressar completamente a si mesmos ou aos outros. No entanto, a integração do processo do nosso ego e a identificação dessas crenças limitantes torna-se um pouco difícil à medida que nosso processo avança, devido ao fato de que as crenças subconscientes muitas vezes estão tão arraigadas em nosso senso de o que é comum nem saber que elas estão lá, até que muita integração e cura tenham ocorrido. Além disso, uma vez que muitos dos sistemas de crenças mais profundamente enraizados com os quais aqueles que estão se tornando autorrealizados se identificam, são de natureza espiritual, eles podem ser mais difíceis de rejeitar tão facilmente, pois os sistemas de crenças foram alinhados com a realidade tridimensional. Eventualmente, todos os buscadores devem chegar ao ponto em que percebem a natureza limitante de seus sistemas de crenças. Saber que todas as crenças são um passo em falso em algum ponto, saber que tudo é um, e um é tudo, significa que a ideia de crença aponta para algo diferente daquele que existe. Acreditar em algo é dizer que existe outra coisa em que acreditar. A lenda única que existe, eventualmente nos leva ao ponto em que devemos identificar os sistemas de crenças espirituais que estão começando a inibir a experiência de nossa vida. Enquanto uma certa quantidade de crença é necessária para estar aqui, as crenças só se tornam um problema ou uma crença limitante quando se torna algo a que se apega como parte de sua identidade, ou tem medo de perder uma parte deles mesmos, ou que eles acreditam serem eles mesmos, como acontece com a maioria das coisas em nosso processo espiritual. É necessária uma mudança de perspectiva para começar a abandonar todas as crenças, mesmo as espirituais, a fim de nos alinharmos com uma perspectiva mais expandida, uma que permita que todos os momentos sejam exatamente como são, sem que tentemos nos apegar a alguma ideia em nossa mente como nossa identidade, ou algum enredo sobre o que está acontecendo, e por que está acontecendo. Devemos aprender a discernir entre dois aspectos muito importantes do nosso ser: experimentar versus controlar. Uma vez que você está desidentificado com seu ego, você não se importa se ele vive ou morre. É o ego que morre repetidamente ao longo de nossas vidas. Como uma pele de cobra, ele é descamado de novo, e de novo à medida que a alma se expande o suficiente para superar suas restrições atuais. Disse Cisne Teal. Reflita sobre as crenças mais profundas que você tem em relação ao seu processo espiritual. Coisas como: sou um curador empata, estou curando o planeta filtrando emoções negativas, minhas e dos outros, ou estou passando por uma cura energética. É importante estar constantemente ciente de como me sinto, para ter certeza de que sinto tudo, porque o que sinto é o que estou curando. Ou mesmo estou vivendo multidimensionalmente, e minha consciência da realidade toca em dimensões que estão além do que a maioria das pessoas é capaz de acessar. É difícil para outras pessoas me entenderem devido a isso. São todos exemplos de sistemas de crenças que você pode ressoar em algum nível. Agora, ao refletir sobre isso, ou até mesmo anotar alguns deles, se achar que isso pode ajudá-lo a identificá-los de forma mais eficaz, pergunte a si mesmo se está disposto a abandonar essa crença, mesmo que seja apenas por este momento.
Se você sentir uma leve pontada de medo, ou mesmo raiva por ter suas crenças mais arraigadas desafiadas ou descartadas, isso pode ser um sinal de que ainda há uma certa quantidade de desvendamento do ego espiritual que precisa ser feito em seu campo de energia. Tudo bem, mas simplesmente identificar essas crenças inicia o processo de começar a se desvincular delas. O fato é que, no momento presente, nenhuma dessas crenças significam nada, nem importam nada. Não importa quão verdadeiros elas se sintam, e quão profundamente você as conheça, no ponto em que elas se tornam algo que temos medo de perder, ou algo que sentimos que precisamos defender, elas se tornam limitantes. É possível saber coisas sobre suas experiências aqui sem sentir a necessidade de defendê-las como sua identidade. Você pode acreditar que é uma semente estelar da 20ª dimensão aqui para salvar o mundo, mas no momento presente, você deve saber, por mais mágico que pareça, não importa. No momento presente, nada importa, mas tudo é válido ao mesmo tempo. A parte complicada de um ego ainda intacto se misturando com nosso processo espiritual, é que o ego sorrateiramente começa a tentar controlar seu processo espiritual em vez de apenas experimentá-lo, e é assim que muitas vezes subconscientemente, ficamos presos em nossa jornada sem perceber isto. O ego quer desesperadamente que algo seja responsável então, sintonizar como sentimos em nosso espaço cardíaco constantemente, para avaliar, diagnosticar ou analisar nossas emoções, é como isso ainda pode parecer relevante em nossas vidas. Ou se identificar como um filtro energético de energias de vibração inferior se torna nosso novo senso de eu, o ego tentará usar essa máscara com orgulho também. Para sair dessa maneira astuta, que nosso ego tenta se esconder sob máscaras espirituais, devemos saber, e mesmo dizer essa declaração em voz alta funciona, para ajudar a sacudir as garras de nosso ego para fora de nosso campo de energia. Eu não estou no controle do meu processo espiritual, sou simplesmente aquele que o experimenta. Dizer isso em voz alta imediatamente nos muda para fora dos sistemas de crenças, e para a experiência do momento presente, como é, sem nenhum filtro espiritual atrapalhando nossa experiência. E imagine se você não soubesse nada sobre qualquer coisa, sobre qualquer jornada espiritual, sobre qualquer processo de cura energética, sobre essa emoção parecia assim, e aquela emoção parecia assim, e simplesmente vivesse esse momento exatamente como ele é, em vez de tentar controlar as emoções à medida que elas surgem em nosso corpo, simplesmente as deixamos borbulhar e suavizar em nosso ser a cada respiração, ou imaginamos nem ter que sentir nada para saber que você estava vivo. Quando se torna completamente correto dizer: não tenho ideia de quem sou, o que estou fazendo aqui, o que estou sentindo, se alguma coisa, ou porque estou sentindo isso, imediatamente abrimos o espaço para começar a simplesmente ser, sem a necessidade de manter a nossa história em linha reta, que é o verdadeiro significado de estar presente no momento presente. Gratidão. Namastê.